Continuando as análises das operações, tinha filtrado RES e ENA. E aí eu continuei, né? Eu não abri, não busquei novas moedas, porque eu já estava com uma operação bem clara na minha cabeça, né? Um canal de alta em ENA, e eu tinha perdido ali tinha marcado uma região de fundo, e eu queria fazer um bottom fishing a partir dali. E aí eu fiz a entrada nessa posição, depois eu vou mostrar no gráfico, e venho fazendo trade nesses 2 dias, seguindo a movimentação de preço dela. Então, short um pedacinho, long um pedacinho, tem dado bom. Eu fiz 4 ou 5 trades, eu tive um stop no 0 a 0, vou mostrar no gráfico, mas até agora desses 5 trades eu não tive nenhum stop com perca. Opa, tem um alarme aí de preço caindo. E aí, o que que acontece? O bom de gravar esses vídeos é um aprendizado, né, que a gente tem. Tá sempre renovando informação, buscando novas técnicas, e aí não existe forma melhor do que você colocar em prática, né, abrir operação. E eu lembro que na época que eu estava bem afiado em scalp, né, eu lembro que teve um mês que eu cheguei a abrir 176 operações no mês. Então, isso dá uma média de 8 por dia. Aquele mês realmente eu fiz scalp assim até. Só que nessa época eu acho que o mercado ele estava mais propício. E aí eu estava com minhas bancas livres, né? Então eu conseguia fazer scalp em posições diferentes e moedas diferentes. Por isso que eu consegui abrir 8 posições num dia, porque isso não é saudável, né? Principalmente scalp, que eu gosto de acompanhar a movimentação e muitas vezes fechar na mão, né? Porque apesar disso ser errado, né, que mexe com gerenciamento de risco, mas tem situações que às vezes é melhor, tá certo? Ou botar um stop no 0 a 0, isso eu costumo fazer. Agora, o que é para mim o principal é a análise, né? É como eu estou fazendo a entrada, quais foram as confluências que eu busquei para fazer aquela entrada. O stop é uma consequência da mudança de preço que ninguém consegue controlar, mas eu prefiro fazer uma boa análise, uma boa entrada, do que ficar me garantindo no stop, né? Então, muitas vezes, principalmente em short, quando eu vejo que atingiu uma região, quando eu vejo que deu um exaustão de movimento, eu saio mesmo, né? Eu tô com, vamos supor, se eu alavanquei 20x e eu tô com 2% de movimentação, 2,5%, 3%, que vai me dar um ROI ali na faixa de 40%, 50%, matematicamente, inclusive, isso é bom, tá certo? Fechar o short nessa situação. Então, muitas vezes eu fecho. E aí, só que tem um detalhe, né? Aí te obriga você a ficar escravo da tela. Apesar de que, para mim, isso, olhar gráfico, olhar movimentação, acompanhar, para mim faz parte, né? Para mim é inclusive prazeroso. Então, vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas de ENA, e eu vou te colocar os desenhos, depois eu tiro de novo, porque tem bastante informação aqui, pode poluir, né? Eu entrei nesse canal aqui, né? Quando ele fez esse pullbackzinho aqui, que para mim seria um fundo ascendente e mais próximo do canal, eu fiz uma entrada de long. E aí eu vou baixar os tempos gráficos, agora eu vou baixar para 5 minutos para ficar fácil de visualizar. E eu vou mostrar aqui o seguinte, ó, a primeira operação que eu fiz a entrada aqui, ele quase pegou o meu stop, tá certo? Quase pegou o meu stop. E aí eu fiz um lucro quando ele fez estopinho aqui, que era o meu alvo, 1 para 1 mais ou menos aqui, ó, eu já realizei. E aí, como eu vi que a movimentação começou a ser contrária, tá certo? Porque eu fico o tempo inteiro, deixa eu botar aqui na tela, então eu fico o tempo inteiro olhando a análise quantitativa, né? Eu coloco sempre a do Bitcoin do lado e a da moeda que eu estou interessado do outro.
E aí, o que que meu principal assim objeto que eu fico sempre de olho é a questão da entrada ou não de Open Interest, né? Isso para mim é fundamental. Por exemplo, você vê o preço subindo sem Open Interest, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Não é, quer dizer, pode ser, existe uma probabilidade maior que não está funcionando legal. E aí, essa é a primeira coisa que eu analiso. Analiso muito também o volume de liquidação, né? Se está tendo volume de liquidação tanto de short quanto de long. Se está tendo exaustão desse movimento, né? Analiso a questão do long short ratio, apesar de que o long short ratio para mim ele é secundário, ele não é principal. E analiso também o CVD, que é a entrada de volume no spot, né? Para ver como é que está a força dessa movimentação. Então, para mim, o tempo inteiro fazendo scalp, o tempo inteiro olhando isso. Isso para mim é fundamental. Aí, com o acompanhamento da análise quantitativa, eu fui fazendo outras operações, né? Entrei em short aqui e deu-lhe uma bela de uma queda, né? Foi buscar praticamente essa liquidez formada nessa região. Fechei o short, tá certo? E abri um long. Ah, não tá aparecendo a setinha aqui. Eu abri um long. Então eu fiz o lucro desse pedaço, certo? Depois o lucro desse pedaço, depois o lucro desse pedaço, né? De long aqui. E aí, só que é tudo pequeno, né? E essas operações eu fiz com a mão cheia. Então eu determinei o quanto que eu iria entrar em cada posição, o quanto de stop e o quanto de alavancagem. E aí fiz três posições bem interessantes, não com um lucro grande, né? Não adianta. Scalp para mim é sempre fatiazinha, fatiazinho, é Doritos, é Coca-Cola, garante o pão com manteiga do final de tarde, e assim você vai engordando a banca, tá certo? Eu não faço scalp nunca para ganhar muito, porque eu sei que se você fizer isso, vira um jogo, né? Porque a hora que você acertar muito, você vai ficar meio que empolgado e vai querer fazer, e acaba perdendo tudo. É tanto que a minha planilha de gerenciamento de risco de scalp, ela, quando você toma stop, ela baixa a tua nova entrada. Então, eu sempre faço isso como um hábito. Então, a minha próxima, depois dessas três operações aqui, eu baixei a minha entrada. Eu reduzi pela metade a minha mão. Por quê? Porque aí, se eu levasse um stop a partir daí, eu ficaria tranquilo, eu não teria problema, tá certo? E aí, eu fui seguindo, eu fiz uma nova entrada, cadê? Uma nova entrada em long aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Uma nova entrada em long aqui, saí bonitinho, operação com risco legal, e aí entrei em short nessa posição, entrei metade da mão. Quando minha operação foi a favor, eu peguei, aumentei a minha mão e baixei o meu stop loss. E zerei o meu stop loss, botei no 0 a 0. E aí eu fui estopado aqui. Falei, beleza, deixa me dar um topo descendente de novo, eu entro de novo. E lá vou eu. Perdeu a mínima, fiz a entrada aqui, peguei mais esse pedaço aqui, ó. Daí realizei, fiquei esperando um novo, ó, aqui já era, tive que sair, almoçar alguma coisa, parei, né? E aí fiz mais uma entrada aqui nessa perca, nesse último topo descendente aqui, ó. Saí aonde era a parte de suporte, que estava bem claro, né? Bem claro que aqui era um suporte forte na moeda, realizei lucro, fiquei esperando para fazer uma reentrada e fiz uma reentrada aqui, certo? Nesse pedaço aqui, ó. Então, eu venho descascando essas operações na ENA, assim, 2%, pomba, 2%, 2,5%, 3%, 1,5%.
pagou as taxas e sobrou um lucrinho, pumba, vou lá e faço. Chegou no meu, tá bem próximo do meu primeiro alvo, alguma coisa assim, tranquilo, deixo correr. Não tá, eu vejo que a operação tá numa região de resistência, eu vou sempre, né, mudando o tempo gráfico, coisa que eu uso demais, né, é como é que tá no tempo gráfico maior, né? Para ver se continua uma tendência. Vamos eu vim surfando aqui, ó, a perca de um canal de alta, né? E aí quando perdeu o canal de alta, teoricamente, né, pela teoria dos canais, ele duplica, tá certo? Então eu fiz a movimentação aqui nessa parte até o fundo até o meio do próximo canal. Fui surfando esse movimento aqui dentro e peguei mais esse pedaço, teoricamente, no fundo do próximo canal. Então, agora, para eu fazer novas entradas, eu ou vou esperar ele vir aqui para fazer um bottom fishing a partir daqui, tá certo? Porque essa região aqui é uma região de suporte muito forte da moeda, então eu não vejo muita shortar aqui, eu acho que fica muito arriscado. Então, eu vou esperar. Então, se por acaso der certo, eu vou continuar fazendo essa fatiando aí, né? Eu adoro fazer, sempre fiz isso. Eu me sinto confortável em fazer isso. Então, por exemplo, você vê os resultados, ó, chegou lá 40%, 34% de movimentação, eu fecho de short, né? 55, tá vendo? De short, 37. Esse já foi, acho que a primeira que eu dei uma, peguei, foi a primeira daquela agulhada forte que eu simplesmente deixei, né? Eu tirei, eu vi que a agulhada estava muito forte, eu tirei o alvo e deixei ela correr. Deixei ela correr e peguei uma bela de uma agulhada, foi 130% de ROI. Mas não vale muito a pena, né? Porque a partir ROI para baixo, quanto mais desce, você não ganha tanto, né? Melhor ir fatiando. Mas o resultado foi positivo e o importante não é só a questão, né? Aliás, o que eu sempre gosto de ver é que o meu resultado positivo é a análise que eu estou fazendo de entrada, certo? Ah, o canal, perdeu o canal, dobrou o canal, meio de canal, suporte e resistência. Eu uso demais, demais suporte e resistência. Análise quantitativa, tem open interest de liquidação. Então, eu vou fazendo essas confluências e fazendo as minhas entradas. E não tenho pudor de falar, eu alfaciei nessa operação. Não. A confluência para mim, a coisa que estava clara naquele momento, olhando resistência, suporte, quantitativa, enfim, o que for, até RSI, opa, está na hora de sair, sai, está na hora de entrar, entra. O importante é isso, né? A gente tem um operacional, é ter uma questão principalmente para a abertura da operação. Se ela começa a ir contra, às vezes ou eu boto stop no 0 a 0 ou eu fecho na mão, porque eu prefiro ter esse controle, por exemplo, fecho e entro de novo numa outra situação, do que eu ficar, não, eu vou deixar o stop pegar, porque pode ser que volte. Não, eu, na minha análise era essa, então eu vou continuar com essa análise e vou fazer uma reentrada, vou readequar a minha abertura da posição para tentar ter uma situação melhor. Então, eu sempre faço isso, né? Sempre fiz isso. Realmente, onde eu tive maior resultado foi usando esse tipo de técnica. Claro que eu não faço isso toda hora, né? Porque é muito bom você ouvir o barulhinho do take, né? E às vezes, senão você ficar o tempo inteiro, não pode sair da cadeira. Então, eu deixo lá o stop, deixo o take, saio, vou lá, faço uma coisa, voltei, estou na frente da tela. Opa, isso aqui pode ser uma mudança, eu pego e mudo a operação, por que não, né? O importante é a minha análise de entrada ser o mais positiva possível. Eu penso assim.